Fala, seus losers, winners, amantes da página mais informativa e zoeira do Brasil, do mundo e muito mais. Aqui quem tá falando, novamente, é o Leonardo Sandri. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos Footlosers. Dessa vez o negócio tá mais profissa do que nunca. Pra quem disse que a gente não ia chegar, não tô ouvindo vocês, literalmente. Boa noite, João! Salve, salve família, vou dar uma digão 3K aqui, porque agora nós está profissional. Quem é flow perto da gente? Não tem como, não tem como. Calma. Galera, chegamos. Calma, pelo amor de Deus. Calma. Boa noite, Léo Rocha! Vamos no sapatinho, mas a gente chega lá. A gente tem capacidade. Boa noite, meus losers. Vem com a gente que hoje você vai se tornar winner. A gente tá, mano, patrão hoje. Olha esse estúdio aqui maravilhoso, não? Tamo bem ou não tamo? Tamo bem ou não tamo, Bruno? Com a sua camisa do Benfica, o coach de hoje pode ser com um sotaque lusitano, por favor? Tentarei, mas deixa o Bruno falar de novo. Vou preparar um coach então aqui é legal. Com você. Boa noite, Bruno. Mano, boa noite. Como que nós não tá patrão? Nós temos amendoim, velho. Eles deram amendoim pra nós comer. Eu vou acabar com esses amendoim Não, tudo. que isso, calma. Vamos devagar, a gente acabou de chegar. Não vou dar Você é uma prejuízo. pessoa de Deus. Exatamente, vamos com calma. Exatamente. Tá, eu me exaltei aqui, mas E nem é o porque Silvinho eu do sou assim. Corinthians, calma, Evita, tá bem. Evita. Uma coisa que eu tava esquecendo, as pautas de hoje. Brasileirão, crise no São Paulo? Talvez. Será que tem São Paulo que vai ficar bravo? A gente tá levantando. Vamos ver se vocês acreditam que o São Paulo vai ou não brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, se é só uma fase. Classificados na Eurocopa, encaminhamento, possíveis chaveamentos para a Copa América. Polêmica da semana: Danilo Avelar dispensado do Corinthians por um triste, infelizmente, Juvenil. um caso de racismo enquanto ele jogava online. Temos Cuca suspenso, desferindo palavras fortíssimas a Leandro Voaden, entre elas gaveteiro. Você não sabe o que é gaveteiro? Nem eu, mas a gente vai descobrir ao decorrer desse podcast. E também tem a polêmica braçadeira LGBT. A UEFA tá tentando proibir isso, mas alguns jogadores, como por exemplo os alemães, vêm lutando pela igualdade de gênero e os direitos. E, para não faltar, tem o nosso game final, que hoje foi preparado pelo grandíssimo Léo Rocha. Explica um pouco pra eles como vai ser. Vai ser o top 3, eu acho que alguns de vocês já devem ter visto isso aí na internet. Eu vou fazer uma pergunta pra eles e essa pergunta tem os 3 melhores colocados. Vamos supor, quais são os 3 mais bonitos do Footlosers? Óbvio que primeiro é o Bruno, depois o João, depois o Léo. E aí eles vão ter que fazer essa resposta, se tiver na ordem correta vai ter umas pontuações e vamos ver quem tem mais pontos no final. No final vocês ficam aí pra assistir. Mano, eu discordo da sua ordem, velho. Eu acho ele muito mais bonito. Então você ia errar, você ia fazer 0 pontos. Não, mas ele é muito mais bonito que eu. Ah, mano, Eu discordo de todos, exatamente. Não, só pelo narcisismo do João, agora eu vou falar que é você, O cara. host decide, Obrigado. tá? Sou eu, então. Muito obrigado aos grandes elogios. Falando com o nosso grande Léo Rocha, nosso grande João Neres, nosso grande Bruno. Eu quero começar. João, conta pra nós. Não era o começo que ninguém esperava do São Paulo no Brasileirão. 6 jogos, nenhuma vitória. Perder pro Atlético Mineiro? Fora de casa, tá até tudo bem. Perder um clássico pro Santos na Vila? Até tudo bem. Empatar com o Fluminense que vem bem? Tá bom. Perder pro Atlético Goianiense jogando fora de casa, beleza. Mas empatar com a Chape e com o Cuiabá em casa é um começo de crise no São Paulo ou apenas uma má fase momentânea? São Paulo tá se inspirando no Vasco, no Cruzeiro, no Botafogo, porque tá achando que tá jogando Série B. Entende? Ah, mas não é assim. Empata com o Cuiabá. Não tirando o mérito do Cuiabá, porque é um time que cresceu, conseguiu vir pra elite do futebol brasileiro. Ainda tá mas, com técnico inteirinho. exatamente, o São Paulo, o elenco do São Paulo é superior. Só que a zaga do São Paulo deixou a desejar. Já tem uns 3 jogos que tá assim. E eu não sei o que vai acontecer. Ou o Crespo dá uma organizada naquela zaga, ou o Miranda e o Arboleda, pelo amor de Deus, voltem logo, porque tá triste a coisa, viu? Tá aí, desde que Arboleda e Luan saíram no time do São Paulo não sabe mais o que é vencer. Depois que eu digo para o Léo Rocha que Luan é um dos, se não o melhor marcador no futebol brasileiro, não o mais técnico, mas o mais importante para ser o sistema. Agora você entende o que eu tava querendo dizer, meu amigo? Com certeza, o São Paulo, oriundo dessas derrotas que vem tendo São Paulo, são os desfalques. Tanto por Covid, por lesão, por convocação. Querendo ou não, isso acaba prejudicando muito o elenco. Eu não acho que é um começo de crise pro São Paulo, mas é de alerta. Até porque nesse Campeonato Brasileiro tá tudo muito bagunçado. Você vê, por exemplo, o G4.
os 3 primeiros colocados, eles são, se eu não me engano, Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza. No G4, a gente tem 3 títulos brasileiros. 2 do Bahia e 1 do Atlético Paranaense. No Z4, a gente tem 8 brasileiros. Então é um campeonato que tá bagunçado pra todo mundo. Chapecoense tá irritando todo mundo no Cartola, que tirou pontos de todo mundo, empatando com o Galo. O Cuiabá, todo mundo apostou no São Paulo e empatou com o São Paulo. Então é um campeonato bagunçado pra todo mundo. Não acho que é crise ainda, cedo pra falar. Acabou de ser campeão paulista, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo, a gente sabe disso. Mas é hora de ligar o alerta. Só que também não é pra descer matando em cima do Crespo. É dar paciência pro trabalho do cara se resolver. E torcer pros jogadores ir voltando. Principalmente Luan, Miranda, Arboleda. Vai sofrer com o Daniel Alves quando sair pra seleção também. Mas não precisa demonizar o trabalho do Crespo. Não acho. 6 jogos, Léo. São 6 jogos sem vencer. Eu acho que acho que tá demorando demais pro São Paulo tomar atitude aí. O que mais me incomoda na realidade é que o Crespo bateu na tecla do Paulistão no empate contra o Cuiabá. E no jogo anterior também bateu na tecla que o São Paulo não era campeão paulista há tantos anos. A gente voltou a ser campeão agora. E realmente é uma alegria imensa para o torcedor são paulino. Mas Paulista já foi, Copa do Brasil São Paulo perdeu para o 4 de julho, recuperou na volta. Tá na hora de recuperar com o brasileiro. Daniel Alves, que vem sofrendo pressão da organizada. Algo falando que é um sub-40 jogando com jardim de infância. Daniel Alves, que já tá bem acima da idade olímpica, vai ser o capitão da seleção olímpica. Totalmente legítimo. Hoje saiu a convocação da seleção francesa e o Gignac foi convocado. Então, assim, não tem problema. A seleção precisa de um líder. Eu acho que o Daniel Alves é uma ótima convocação. Sabe o que o Gignac e o Daniel Alves têm em comum? Não. Ambos já deixaram palmeirenses tristes. Agora, parafraseando o que o Léo Rocha acabou de falar, RB Bragantino é o líder com 14 pontos, seguido de Furacão com 12, Fortaleza com 11, Bahia com 11 e fechando o G6, Palmeiras com 10 e Atlético Goianiense também com 10. Vale lembrar, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense ainda tem um jogo a menos. Indo para a parte de baixo da tabela, o São Paulo ocupa a 17ª, abrindo a zona de rebaixamento, sendo um dos 5 times que ainda não venceram, junto com o Cuiabá, que está uma acima, o Chapecoense que está uma abaixo, pior que o São Paulo, em questão de pontos, apenas América Mineiro e Grêmio. Então, Bruno, muito se falou do Silvinho chegando de uma maneira não tão boa no Corinthians, o Abel Ferreira sofrendo pressão, o Diniz dá certo, mas parece que quem está mais cambaleando até agora é o Crespo. Você acha que é um começo de crise ou tá normal ainda? Eu acho que tá tudo normal por enquanto, mas é que eu vou falar, é ressaca do título, né? O título, eu não ganhava nada há muito tempo, mas a situação tá triste, espero eu que piore, pessoalmente, mas eu acho que é só ressaca do título, logo o Tricolor Paulista tá de volta. Bom, vale também destacar para você, o São Paulo vai em busca da sua primeira vitória contra o Ceará, jogando fora de casa. O Cuca vai reencontrar o Santos, quer dizer, teoricamente, né, o time dele vai, porém ele foi expulso com diversas agressões verbais a Leandro Voaden. Flamengo, Juventude, Fluminense, Corinthians, Bahia e Palmeiras, Grêmio, Fortaleza, Furacão e Chape, América Mineiro e Internacional, Sport e Cuiabá, e Atlético Goianiense e RB Bragantino fecham a rodada. Eu acho que o que o Cuca fala pro Voaden é que todo técnico quer falar pra todo árbitro. Eu não gosto do Voaden, não gosto do Ricardo Marques Ribeiro, que apitou o jogo do São Paulo e não foi bem também. Extravasou, ele mesmo falou na coletiva. Eu falei o que não devia, mas eu pelo menos lavei minha alma. Então é o que todo técnico quer falar. Tá? Eu vi como uma DR de casamento, entendeu? Era um falando que falou, o outro falando que não falou. Cara, eu não consegui contar quantas vezes ele falou vagabundo. Vagabundo. Só saía isso da boca do Cuca. Maravilhoso. Vagabundo. Se você, amigo, conseguiu contar, digite aqui nos comentários quantas vezes quem acertar ganha um prêmio do João. Você quer saber qual é o prêmio? O João te conta no fim do podcast. Manda a sua caixa postal que vai estar lá, hein? Acabou a campanha Live para João, agora responde aí, João. Você vai descobrir em breve no fim do podcast. Aí, eu não vou comentar, mas eu chuto 32, só pra... Vai que não eu ganho, eu quero presente. 49, que é o anos de título sem brasileiro do Galo. Qual foi a minutagem que o Santos tomou o gol do Breno Lopes? Meu amigo... 93. 93? Não, 98. 98, isso na forma de 45 dá... 53? 53 vezes, então. É o número que persegue Cuca ao ser empurrado pelo Marcos Rocha. Tá aí, ó. Você me dá azar na vida.
Ainda bem que vou largar para não precisar conviver com pessoas como você. Tenho nojo. Você é um gaveteiro. O que é um gaveteiro, meu João? Você que é o mais Eu culto. não faço ideia. É essas gírias de tiozão que o cara mandou na hora lá. O que é um gaveteiro, meu amigo Rocha? Não vou saber te dizer para tu, parceiro. Queria já linkar com o Abel Ferreira, se me permitir. Não permito. Ok. O que é um gaveteiro, meu amigo Eu Bruno? não faço a mínima ideia do que é um gaveteiro. Pesquisa aí pra nós, Léo. Eu acho que gaveteiro deve ser alguma conotação de guardar o jogo, não deixar o jogo acontecer. Vamos ver aqui, pesquisando no nosso bom Google. Patrocina nós, Google. Fabricante de gavetas, suporte para gavetas ou uma pessoa gaveteira, aquela que segura, que dá aquela segurada a mais. Ah, tá. Porque que se fosse, O pai não, se fosse entende, fabricante entendeu? de O pai gaveta, entende. ah, mano, Brabo. o que ele pensou? E, ou seja, quando o Cuca se referiu a Leandro Voaden como gaveteiro, que não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido essa ofensa na minha vida inteira. Então, basicamente ele tava falando que é o que amarra e que fica puxando aquela capivara, fica tentando compensar não deixa o jogo rolar. todos os erros. Enfim, continuando. Você acha que já ofendeu? Sabe você e seu amiguinho, quando você tava naquela briga de escola, que ele falava, minha mãe não, a sua. E você queria responder assim? Então, se eu cruzar com você na rua, te dou uns tapas na cara. Vagabundo. Vagabundo. Vai ter... Saindo de campo, já não bastasse isso. Saindo de campo ele disse, vai ter CPI hoje, porque você me pediu voto para sua esposa. Seria a esposa de Cuca. Perdão, a esposa de Leandro Voaden, a única disposta a derrubar Jair Bolsonaro do poder, João? Com certeza. Ela e o Lula estão aí pra isso. Isso que complicou, entrou em problema de casamento, em problema político. Cara, o Cuca foi longe. Não, Meu Deus. ele ficou estressado, pai. Se ele pode falar que ele ficou Foi justa a estressado suspensão? total, velho. Vamos Foi combinar. muito justa a Foi suspensão. justa. Ele, assim, falar algumas besteiras pro árbitro, qualquer um fala dentro de campo. Ele O Cuca alegou. voou. Ele alegou Perdeu que. a Cuca. Exatamente, mas ele alegou que chegou Gênio lá dos e falou, trocadilhos. que falou tranquilamente. Na hora que ele viu o cartão, que ele falou que se exaltou. Foi isso mesmo. Pra mim não foi isso aí, não. Filho. Não tem como você. Ele solta que a partir do momento da expulsão, que ele disse que foi, na opinião dele, expulso de forma errônea. Só que o que é estranho é porque quando o jogo acabou, ele foi já direto xingando o Voaden e o Voaden apresenta o cartão. Então, a impressão que dá é que, no mínimo, ele já estava reclamando sobre algum lance que eu confesso que eu não sei. O Voaden é um árbitro já muito experiente, que já teve alguns erros. Porém, eu confesso que eu não vi algum erro tão... que justifique essa ira toda do Cuca. Tiveram alguns erros, por exemplo, faltas invertidas, como... infelizmente toda a arbitragem brasileira tem. O Cuca, que, como meus amigos já disseram, soltou um pedido de desculpa, disse que estava exaltado, que essas palavras que ele utilizou não se desfere para nenhum outro ser humano, que ele mesmo não concorda com nenhuma palavra na qual ele disse, porém na forma que ele falou, acho que o Voaden ficou sem dormir à noite. Se eu fosse o Voaden, eu pediria pro Cuca pagar uma terapia pro Voaden. Mas, falando de um assunto talvez mais engraçado, não pra Voaden, mas pra gente, agora a gente vai ter que falar de um assunto triste. Porque Danilo Avelar... Você lembrava que o Danilo Avelar ainda tava no Corinthians, já? Pra mim, ele tava na DM do Corinthians. Aí chegaram e falaram, ele não tá mais jogando lá. Eu mal sabia onde era o rumo desse cara. O Corinthians estava gravando, inclusive, uma minissérie contando a superação de Avelar. Porque ele quase teve que se aposentar quando ele sofreu a lesão, já faz muito tempo. Me corrija se eu estiver errado, faz quase 2 anos. Setembro, talvez, que ele sofreu a lesão. Faz muito tempo, velho. Muito tempo. E o momento que o Danilo Avelar, sempre que chegou no Corinthians, já foi muito criticado, muito. Porém, ele fez um gol no derby, começou a ser sempre aquele zagueiro que errava atrás, porém compensava na frente, foi ganhando a simpatia. Thiago Nunes, se eu não me engano, mudou de lateral para zagueiro, ele foi caindo nas graças do torcedor, se lesionou. E depois dessa lesão, ele jogando Counter-Strike, correto, meus amigos? Ele jogando Counter-Strike. Deu uma de Wendel Lira, né? Seguiu o mesmo rumo. Ele alega que foi um gringo, um argentino, se eu não me engano, o zoou por ser brasileiro, e ele, em vez de zoar o cara por ser argentino, devolvendo a mesma moeda, ele partiu pra ofensa de etnia, e ele, acho que não cabe a nós repetir exatamente o que ele disse, mas ele acabou citando... Foram ofensas pesadas, foi uma ofensa pesadíssimas. comparando com... xingando além da etnia, ainda xingou sua mãe. Então, é muito pesado. Eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians, que na mesma semana já havia punido o Jô
por usar uma chuteira verde, que segundo consta o site da fornecedora, não é verde, porém, acho que a partir do momento que o João falou turquesa, pegou ele não sabe o que é um azul turquesa. O que é um azul turquesa? Aprende pra nós. Muito bom. Então, meu amigo Bruno, você acha justo? Pode falar também brevemente sobre a do Jô e se você acha que o Corinthians conseguiu dar um exemplo pra que isso não aconteça. Mano, sobre a parada do Avelar, todo mundo que joga CS, joga qualquer jogo online, sabe que brasileiro e argentino, mano, não dá certo. É sempre um xingando o outro, sempre um querendo provocar o outro. Não cabe a ofensa racista que ele fez, eu acho que em qualquer situação não caberia. O Corinthians pra mim fez certo em rescindir o contrato, porque o clube expressa. Então, tipo, foi certo o Corinthians chegar e falar, não cabe mais se jogar aqui e tudo mais. Mano, sobre o Jô, ele já não vem jogando bem, aí teve aquele negócio da mulher dele, aí ele me vem com uma chuteira turquesa e, mano, não tinha necessidade, ele podia ter evitado, é algo que eu acho que ele podia ter evitado sabendo da rivalidade. Ainda mais tem. O Silvinho falando tantas vezes pra exatamente. evitar. Um ponto, Eu ia falar isso agora. Só um ponto. O Sheik deu uma declaração que jogou a final da Libertadores com uma chuteira branca e verde. O que vocês, corintianos, têm a dizer sobre isso? Pra mim aquilo era amarelo. O próprio jogador alegou. Ele ganhou a Libertadores pro Corinthians. Mas assim, exatamente. Ninguém ia barrar o Sheik da multa, ganhando sendo tudo que bem. Ele fez o título da Libertadores. Ele fez os 2 gols no jogo de volta. Eu acho que se o Jô mete 2 gols também lá contra o Bahia, ninguém ia falar nada. A gente tem que respeitar a tradição do clube. Se o Corinthians sempre falou, não usamos verde. Vocês vão lembrar, quando teve o acidente da Chapecoense, que até hoje a gente lamenta, muitos times do Brasil, se não quase todos da Série A, fizeram alguma homenagem no uniforme pra Chapecoense. Colocaram um verde no número, nas listras da patrocinadora, e o Corinthians se negou. E eles declararam, não tem como a gente colocar verde por causa do nosso rival. Então até no momento mais crítico, o Corinthians recusou o verde. É uma tradição lá, verde só o gramado. Eu acho que multar o Jô é zoado. Você levar isso a público diminui a grandeza do clube. Pô, você vai multar o jogador por isso? Precisa chegar? Parece que uma fica advertência, chato. talvez. Eu acho que o Corinthians ele tem sido muito bom nessa questão de transparência com o torcedor. Ele tem dado muito respaldo ao torcedor e muita resposta. Mas isso eu não achei legal. Porque o Jô ele tem uma história muito grande com o Corinthians. Ele foi revelado pelo Corinthians. O Corinthians deve muito ao título brasileiro de 2017 para o Jô. E fazer isso eu não achei muito legal. Você tira a blindagem do jogador, você expõe muito ele. Multar eu não acho legal. E outra, pelo amor de Deus, a gente sabe que tinha detalhes verdes na chuteira. Por que ninguém falou antes, cara? Isso, o roupeiro, ele tá no Corinthians faz muito tempo, imagino. Ele vê um detalhe verde, pô, avisa, cara. É igual o Patrick de Paula ter entrado com um brinco no jogo e ninguém ter percebido. Cara, pelo amor de Deus, não tem condição um negócio desse. Eu acho que o Corinthians é o segundo time da Nike. São 2 times da Nike no Brasil. Deve ter uma chuteira reserva, não é possível. Vacilo do Corinthians em não revisar antes do jogo e multar o jogo. E sobre a questão do Danilo Avelar, é o que o Bruno falou. O brasileiro, quando vai jogar videogame e o gringo vê que é brasileiro, ele já faz barulho de macaco, ele já xinga em conotação racista. E eu acho que você devolver na mesma moeda... Só piora a situação. Só piora, você não pode fazer desse jeito. É errado, cara. E assim, o Corinthians, ele sempre mostrou, desde a democracia corintiana, esse respeito a todas as causas. Vacilem algumas vezes, como no caso do Cantígio. Quando o Cantígio chegou, queria usar 24, o Corinthians quis barrar. Hoje ele usa, porque repercutiu negativamente. Mas o Corinthians fez certo. Tinha que afastar o Avelar, ele já se redimiu, era o que tinha que ser feito, sabe que errou, e o Corinthians também acertou na decisão. Concordo, o Corinthians acertou demais a decisão, como eu falei, mas o detalhe do jogo, eu falo assim, é um jogador que ele tem história do Corinthians, ele é cria do terrão, mano, conquistou diversos títulos lá, jogou várias vezes, ele podia ter se tocado, mano. Ele não precisava do roupeiro, não precisava de ninguém, ele já tem uma história. Ele olhar pra aquilo e falar, mano, isso não vai cair bem, eu não tô numa situação boa, então, mano, o time não tá bem, então ele sabia que qualquer coisa eles iam procurar como válvula de escape, então. Corinthians e o Jô não se ajudaram. Exatamente, os dois não se ajudam. O Jô que diz que conhece a história do Corinthians, que jamais desrespeitaria a instituição, e até, pegando o gancho, aliás, verde o gramado, o Corinthians até tentou ajuda com a FIFA, programado ser preto, e entrou com uma ação na FIFA quando foi jogar o Mundial. Pra quem não sabe, a tarja que fica mais ou menos nessa altura da camisa é verde. O Corinthians perguntou se podia colocar qualquer outra cor,
A FIFA não deu atenção pro Corinthians, falou que era padrão pra todos os uniformes e o Corinthians aceitou jogar com aquele quadrado que correspondia a 1% da camisa verde. É o FIFA Fair Play, né? É esse quadro, não é? É. Minucioso. Só queria comentar que o seguinte, ele alega também que já vinha usando nos treinos. Eu achei uma falta de tato do Corinthians, só agora vim chamar a atenção do jogo. Mas, como eu falei, porque nem ele falou, foi algo que repercutiu negativamente. Então, eles tiveram que tomar uma posição. Foi a posição mais Multar, fácil, foi eu achei multar o errado. jogador. Eu acho que... A advertência multar, eu achei errado. antes, entendeu? Se eu não me engano, tem foto da entrada da Gaviões, tipo, dentro da entrada tem placa, expressamente proibida a entrada de verde. Então, tipo, se ele conhece a história do clube, ele não nem treinar, ele iria treinar. Não teve um jogador, eu não lembro quem, que chegou a um treinamento uma vez com um shorts verde no Corinthians, a Gaviões tava passando pela ali acompanhando o treino e ameaçou bater no jogador. Eu não lembro agora quem era, se não me engano era um volante. E... não vou lembrar, deve ser o Mas o nada Richard. supera o Seu Arboleda. Richard. Richard. Seu Sei lá, Richard. cara, foi o pior volante que veio na minha se eu não me cabeça. engano era na época que os volantes eram Guilherme, Bruno Henrique, era nessa época assim. Ah, deve ser o Bruno Henrique, mano. Deve ser o Depois Bruno Henrique. acaba indo pro Deve ser Palmeiras. o Bruno Henrique. O vira-casaca, que depois foi pro Judas Palmeiras. Henrique. Ah, pra mim, nada supera Arboleda com a camisa do Palmeiras na cara de pau Eu ainda. acho que ele tava bêbado, mano, não é possível. O Arboleda disse que foi Cara, uma falou, a aposta. camisa do Foi uma São Paulo. aposta. É O possível. Arboleda disse que Foi foi uma uma, aposta. que foi uma aposta, que ele apostou com o Billy Arce, que ele perdeu e aí ele teve que vestir a camiseta de outro time. Mas o Bruno Henrique foi um dos últimos volantes que foi pro Corinthians, o Petros foi um dos volantes que saiu do Corinthians e foi pro São Paulo, o Bruno Henrique foi pro Palmeiras. Teve algum que foi pro Santos? Camacho? Camacho que acabou de ir pro Santos. Tony Kroos, né? Ah, que isso. Camargo. E Não, você percebeu, né? Que só foi ele sair que o maluco... Pelo amor de Deus. Camargo que O Corinthians não dá sorte em contratações com o Santos. O Santos se beneficia. foi eleito o Lembra do melhor em Marquinhos campo Gabriel? no Sansão. O Marquinhos Gabriel jogou muito no Santos e o Corinthians não rendeu. Foi o melhor em campo O no Sansão. famoso mortinho Gabriel. Não só com o Santos, não só com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o São Paulo, o Santos também se deu bem. Vale lembrar o Arouca, que era a seleção brasileira, foi pro Palmeiras, o Aranha, o São Paulo que fez uma fatídica troca. Eu vou falar baixinho. Arouca por Rodrigo Souto. O Arouca foi pra seleção brasileira, o Rodrigo Souto foi mandado embora do São Paulo. Aliás, também, já pegando o gancho do Léo, que ele falou da camisa 24 do Cantígio, só pra uma curiosidade, sabiam que a seleção brasileira é a única que não tem o número 24 na Copa América? Sim. Por que será? Vai do 23 pro 25. É a única seleção participante da Copa América, o que é um número simbólico. O próprio Kobe Bryant, pra quem gosta de basquete, ou o número que representa as horas do dia, tiveram grandes marcos já com esse número. Mas eu creio que isso aos poucos vai se desprendendo, até porque em todas as convocações vai do 1 ao 23, então não é perceptível. Eu acho que isso vai mudar com o tempo, já vem se mostrando, o Corinthians se desprendeu disso e a seleção... Hoje em dia ninguém nem lembra que o Cantígio é o 24 do Corinthians. A gente lembra que ele é um jogador, até porque o número tem que ser o que o jogador quer. Não, o Cantígio ninguém lembra mais que ele é 24, velho. A gente só xinga ele porque ele não marca direito. Na seleção resto, ninguém usa, certo. mas se usar e chegar tomando e falar, 24, né, rapaz? É isso, mas fazer o quê? Eu época de interclasse, usava o 69. Não, já ia na intenção. Mano, Pra você você intenção. que tem criança na sala, o 69 significa o ano que nasceu o pai do Exatamente, meu pai é de 1969. Ele fazia Claro, o homenagem ano ao- que o homem pisou na lua. Exatamente. O João quer trabalhar na NASA se não der certo trabalho no Footloser. Aproveitando, Então, assim, aproveitando que a gente tá aqui no estúdio, eu queria pedir a camisa 10 no interclasse da faculdade, caso volte. Eu tô pedindo. E você tá sóbrio nesse momento? Tô sóbrio, tudo certo, vamos aí. Eu sou 09, então. 09, não é o 9. Tá gravado. Eu não quero falar de Não, faculdade tá agora, gravado. vamos falar de coisa boa. Nossa senhora. Eu sou um zero à esquerda, vai. Não vamos dizer que nós somos alunos da Unip e que ela nos decepcionou muito. Não vamos falar que a faculdade fez Fomos pouco caso chutados. com a gente não vai falar isso. A gente não quer tomar processo da Unip. Né, Unip? Então agora, bom, algo mais a acrescentar sobre o brasileiro? Próxima rodada, palpite. Só queria comentar sobre a pressão que tá sendo feita no Abel Ferreira, que eu acho totalmente injusta. O Abel Ferreira, ele desde sempre ele pediu reforços. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e ele falou, precisamos de reforços. É meio nítido, quando um time tá bem na ponta, ele fica bem visto por todos os adversários. E isso aconteceu, o Corinthians em 2017 fez um primeiro turno muito bom. No segundo turno caiu, porque todo mundo já sabia a maneira que o Corinthians ia jogar.
E tá acontecendo a mesma coisa. O time do Palmeiras não é ruim. Caiu de produção? Sim. Mas do mesmo jeito tá em quinto no Campeonato Brasileiro. Já foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então eu queria que todos os times do Brasil tivessem um Abel Ferreira, que lutasse por seus jogadores, fosse transparente com a torcida e batesse de frente com a diretoria. Eu acho que não precisa tanto pressionar a torcida palmeirense. O Abel Ferreira valorizar o técnico que tem, senão ele vai cair. E por pressão dele mesmo. Hoje pra porque você, ele não... é o melhor do Brasil, né? Sim. Eu acho que sim. Ele tem muita capacidade, ele já mostrou isso. E porque ele é novo, ele chegar e fazer o que ele fez não é brincadeira. Ele teve 3 trabalhos na Europa, se eu não me engano. No PAOK, no Braga e veio no Palmeiras e fez tudo de bom. Muitos gols, poucos sofridos. Tá sofrendo mais agora também pela quantidade de jogos, a temporada não parou. Então acho que a torcida palmeirense ela não precisa cobrar tanto o Abel Ferreira. Até porque ele cobrou a diretoria pra estar bem agora. O Abel Ferreira que cobrou publicamente, falou que esse é o elenco que ele tem, que pelo jeito vai ser esse elenco. O Palmeiras que sentiu muito o vice-campeonato do Paulista. Tudo começou depois de ter perdido o título para o Flamengo. Depois perdeu o título para o Defensa e Justiça. Aí depois acharam que contra o São Paulo vinha virada de chave, a virada não veio. Acabou entrando... Conversando hoje com um amigo meu palmeirense, ele disse que acredita ainda dar muito crédito ao Abel Ferreira. O Marcos Rocha, por exemplo, que era um lateral que apoiava muito, hoje joga de zagueiro direito, que é um jogador que apresentou um crescimento defensivo muito grande. E, bom, para encerrar o tema Brasileirão, eu quero que vocês digam. Já que a gente começou falando de São Paulo, no final do campeonato, o São Paulo vai acabar brigando pelo quê, João? Vai brigar ali no meio da tabela. Vai pegar a Sul-Americana. Nada vai demais. Vai brigar pela pré ou não chega na pré-Libertadores? Não, pré esquece, porque a gente vai até bem. Eu creio que o São Paulo vai ir bem na Libertadores. Pode até chegar uma semi. Mas Brasileirão, Sul-Americana é o suficiente. Porque mais que isso eu não consigo imaginar, não. São Paulo que pega o Racing, se passar, provavelmente pega o Palmeiras nas... Não, eu acho que briga por Liberta. Mas esses pontos que perdeu agora fazem falta. Por isso que eu acho que já ameaça o título. São 38 rodadas e cada uma importa. A gente falou que é pra ligar o alerta, não é crise, mas cada rodada importa. Os pontos que perdeu no início já vão fazer falta lá na frente. É que eu acredito que não são esses os únicos deslizes, né? Então, conforme o campeonato vai rodando, vai ter mais deslizes. Se continuar nessa pegada, Sul-Americana é certo. Mano, eu espero muito que eles briguem por uma vaga na Série B. Mas não vai acontecer. Eu acho que São Paulo briga sim pelo G4. É um dos melhores times do país e, tipo, é questão de tempo, que nem eu falei, a ressaca do título e logo o São Paulo tá de volta. Acredito eu que vai depender muito de quando Daniel Alves, Benítez, Luan, Miranda, Arboleda estiverem de volta. Mas eu, sinceramente, acho que São Paulo briga por um G8, o que, na minha opinião, vai acabar virando uma pré-Libertadores. São Paulo, se conseguir manter nisso, pega um G8 e vai pra pré-Libertadores na temporada que vem. Falando dos times brasileiros, a gente pode falar agora da seleção brasileira. Que jogo foi aquele contra a Colômbia? Meu amigo. No último lance, o Casemiro fez um gol que... Lembrando até, agora que a gente encerrou o brasileiro, o jogo Bragantino e Flamengo, que o juiz teve que dar um acréscimo maior para tentar favorecer o Flamengo, porque é o Bragantino que estava enxugando o jogo, e o Bragantino fez o gol. O juiz do Brasil e Colômbia foi tentar dar compensada para a Colômbia por causa de um gol polêmico. O Brasil fez o gol no último lance. Segue 100%, provavelmente pega Chile ou Uruguai na próxima fase. O Brasil mereceu vencer. O que você tem a dizer sobre o desempenho do Brasil e das demais seleções na Copa América, Bruno? Mano, eu falei semana passada. A minha opinião não muda. É favorita demais para ganhar o título. Tá esbanjando o futebol, tá sobrando na Copa América. Foi um jogo apertado? Foi um jogo apertado, mas como todo mundo concorda que a seleção entrou como franca favorita contra a Colômbia, e contra qualquer seleção que pegar agora, vai entrar como franca favorita. Então, pra mim, sendo no nosso país, é obrigação da seleção ganhar esse título. Ainda mais com o Neymar em campo, então, pra mim, quem vier, mano, é pra passar por cima. Concordo em partes. Não vai ser favorito porque é o melhor elenco, a gente tá bem além das outras seleções da América do Sul, mas foi bom esse jogo contra a Colômbia, pra gente entender que nem todo time que é soberano é imbatível.
o exemplo do Bayern de Munique na temporada passada. Foi muito bem na temporada 19 e 20 e caiu um pouco na temporada 20 e 21. Não vai ser bom o Brasil em todos os momentos. O Bayern de Munique, que era o melhor time do mundo, foi eliminado na Copa da Alemanha pelo Rostenkiel. Quem é o Rostenkiel, mano? É como se o Brasil fosse eliminado hoje pelo Sri Lanka, mano. Sei lá, o Honduras. Entendeu? Então, Você assim... tem contra o pessoal de Honduras? Nada, não pessoal, mas a seleção não é das mais qualificadas, amigão. Nem todo time soberano vai ser imbatível. E o jogo contra a Colômbia foi bom pra isso. A seleção saiu perdendo, coisa que não acontecia faz tempo, e conseguiu virar. Golaço. Não tem como parar aquele gol. Tadinho do Everton. Na hora que ele entra, ele toma... A seleção tem 3 ótimos goleiros, e na hora que entra um dos ótimos goleiros, ele vai lá e toma um golaço daquele. E no único jogo que o Militão não tava na zaga. O primeiro foi Militão e Marquinhos, o segundo Militão e Thiago Silva, o terceiro Thiago Silva e Marquinhos. A gente tá muito bem servido de zagueiro, vamos e convenhamos. Foi o único gol que a gente tomou e foi um golaço. Pra vencer a seleção brasileira na defesa, tem que fazer algo daquilo. Porque o Rueda falou, vamos tirar a bola do Brasil. Não fez. Depois que fez o primeiro gol, aos 11 minutos de jogo, a Colômbia só foi chegar no Everton aos 89, que equivale aos 44 do segundo tempo. Então não jogou bem a Colômbia. A gente mereceu vencer porque a gente foi até o gol. A gente buscou isso a todo momento. E a Colômbia não. Tem uma defesa muito forte, assim como a gente tem todo o contra-ataque da Colômbia. Thiago Silva era soberano na zaga. Ele é um monstro. Ele e o Marquinhos, cara, é a melhor defesa de seleções do mundo. Eu acho. Minha humilde opinião. Concordo demais com você. Não tem como, eles Pra são mim, muito pra fortes. Copa chega Militão e Marquinhos, mas o Thiago Silva também é um ótimo zagueiro. Muito bom, ele tá com 36 anos, renovou com o Chelsea e ainda tá em alto nível. Joga muito. Tite, Joga muito. joga com 3 zagueiros, por favor. Militão. Pode ser bom também, pode ser bom. Não, Eu não, acho que mas- a Marquinhos na gente... esquerda, os dois são velozes. O Marquinhos, ele tem capacidade pra jogar de volante, de lateral esquerdo, ele é muito bom. Não, E a se gente tem o Brasil repertório, continuar sim. assim nas eliminatórias, a gente tá 100%. Se a gente continuar vencendo, dá pra testar no Dá final. pra testar. No Parece até final o tem Daniel uma Alves época pra caindo pra testar. ala, que é o mesmo sistema que ele vem se destacando no São Paulo. Não fez Renan milagre Lodge. no São Paulo nessa posição, mas na seleção, ele com a amarelinha, a gente sabe como Renan ele joga. Lodge, que tem um apoio sensacional também, cairia Tem muito que ser bem de titular, ala esquerda. o Renan Lodge. Concordo demais, concordo muito. Enfim, o jogo foi bom contra a Colômbia pra gente ver parâmetros. Temos dificuldades com seleções muito fechadas, mas a gente consegue. Foi um jogo que eu acho que o Brasil pecou em aceitar o jogo da Colômbia, que era bater muito, parar muito o jogo, cavar. Ficou muito preso nisso o Brasil. O Brasil aceitou essa cera da Colômbia e essa porradaria. E isso faz mal. Acho que o jogador brasileiro perde com os sul-americanos nesse quesito, entendeu? Eu acho que o Brasil tem que ir pra arte, mano. O Neymar, por exemplo, que a gente falou muito nos outros podcasts. Tem que cair e levantar, mano. Sei que dói, os caras batem muito e batem firme. Teve uma hora que acho que o Barrios ficou parado, o Neymar tava vindo, acho que uns 30 por hora, o Neymar quase sai do campo e ele tava no meio. Porque ele apanha muito, mas assim, ele tem que usar essa raiva que ele tem no jogo. Ele esqueceu de jogar contra a Colômbia. O Neymar fez seu pior jogo na Copa América até agora. Então, o Brasil tem que aproveitar esses pontos e foi um ótimo jogo contra a Colômbia pra gente ter alguns parâmetros quando tivermos adversários mais fechados e difíceis que nem a Colômbia. Eu que tava acompanhando a transmissão pelo SBT e os comentaristas e o próprio narrador acabou criticando a alteração que o Tite fez porque o Brasil precisando buscar a vitória, ele tirou o Alexandro e colocou o Renan Lodge. Por fim, quem deu assistência pro primeiro gol foi o próprio Renan Lodge e o Firmino, que saiu do banco, foi quem fez o gol. Então, mesmo não sendo substituições brilhantes, eu concordo que se você vê que o time precisa ganhar, você troca um lateral por outro ou um centroavante por outro, você não vê, não mudou o sistema de jogar. Mas o Tite realmente parece conhecer aquela seleção como uma família, realmente. O Tite é um paizão e vem trazendo bons frutos. Você tá confiante, João? Confiante a gente nunca sempre tá, porque brasileiro é assim. Eu sou o do grupo, eu sou o pessimista, viu? Então se acostume aí. Eu vejo o seguinte, o Brasil é disparado o melhor, porque tem mais futebol comparado a todas as outras seleções sul-americanas. O Uruguai vem bem, mas é inevitável que o Brasil é superior em todos os aspectos. Foi um jogo de defesa, ataque contra defesa. O Brasil só atacou, como o Léo disse, o Colômbia veio atacar só no finalzinho do jogo. Toda uma polêmica e o cara tá comendo aqui, comeu uns 10 ovinhos aqui em 3 segundos. Cara, obrigado, eu amo amendoim. Vocês acertaram em cheio. Te amo, eu te amo. A RVG Pô, me representa. atrapalhou, velho, porque assim, o próximo vocês não coloquem comida aqui, porque de verdade. Exatamente.
Mas a pontuação que eu tava colocando é isso. O Brasil acaba sendo superior em todos os aspectos por ter mais time. Tipo o Flamengo no Rio de Janeiro, o Brasil na América. Exatamente. Mas eu acho que precisa mostrar um pouco mais de futebol, porque a gente vai pegar Bélgica, Alemanha, França em Copa do Mundo. Mas é uma opinião minha. Eu acho que chega como uma das favoritas pra Copa do Mundo. Sempre. Mas, Não jogando bonito. Claro. sendo efetivo. Exatamente. o meu medo é de começar, de se acostumar com o futebol sul-americano aqui, na Copa América, pegar uma Copa do Mundo contra a Alemanha, França, Itália e tomar sapeco. É isso que eu não quero pro Brasil. Mas pra, Que é a discussão que eu falei, não- pra mim, a gente não fez feio na Que é Rússia. difícil, né? Não fez, Nós exatamente. Nós saiu fora com uma seleção muito forte. Foi Essa um jogo semana pegadíssimo eu contra a discuti Bélgica. com uns amigos meus isso. A gente não foi mal. A fase de grupos a gente penou um pouquinho. Dava pra ter ido melhor, só que, detalhe, nosso grupo era o mais equilibrado. Se você somasse, fizesse a média do ranking FIFA na época, nosso grupo era o mais forte da Copa do Mundo. Então a gente não ia ter sossego. E a gente conseguiu passar em primeiro. Passamos bem contra o México. O melhor jogo da Copa do Brasil foi contra o México, aliás. E o do Neymar também. Coincidentemente, o melhor do Brasil, o melhor do Neymar. Foi contra o México. E o que penou pra gente foi um jogador que, se a gente tivesse Casemiro, talvez a gente não tivesse sido eliminado pra Bélgica. Por pouco, por detalhes. Claro, Por várias o que importa é o vezes, aquela resultado. defesa do Courtois, naquela bola do Cara, Neymar. Renato o gol do Augusto. Renato Augusto. Renato Augusto, que Renato tentou Augusto tirar do... fez o mais difícil, perdeu o mais fácil. Se eu não me engano, teve um pênalti no Gabriel que reclamaram Nítido, também. nítido. Claro. Então, assim, a gente Uma bola teve do condições, né? Thiago Silva no primeiro lance do jogo. Nossa, Que ele pegou meio de coxa. Embaixo da Cara, trave. não somos uma seleção ruim. A gente vai pegar pedreira às vezes. A Bélgica, a França, às vezes sei lá, a gente pegar uma Holanda é forte também, vai, uma Suíça. Se a gente pega na Copa, vai pegar dificuldade. É uma seleção que vai complicar pra França, por exemplo, nas eliminatórias nas oitavas de final da Eurocopa. Nem toda seleção vai ser fácil pra gente, a gente vai passar o carro. Mas eu acho que dá pra bater de frente com todo mundo. O que pode ser bom pro Brasil é que, mesmo passando com a melhor campanha e retocável até o momento, vai pegar ou o Chile ou o Uruguai. Que são duas grandíssimas seleções. Seleções que podem disputar a Copa do Mundo. E se pegar o Uruguai já é a final antecipada. Porque quando você. Pra eu mim, concordo. pra mim. Quando você pensa. Eu prefiro a Argentina. Não, tô dizendo assim, de nível futebolístico. Ah, sim, Porque sim. quando sim. você pensa que o Brasil tá com a melhor campanha, ele vai pegar uma das seleções menos tradicionais, que não tem tanta tradição na Copa América, como a Venezuela, uma Bolívia, sem tirar os méritos dessas equipes, mas que não costumam chegar na reta final. Mas não, vai bater de frente, vai pegar uma seleção de ponta. E, pra pegar um momento curioso, antes da gente encerrar o tema da Copa América, todos conhecemos, alguns amamos, alguns odiamos. Miguel Borja. Ele se envolveu numa confusão com o Neymar, no qual o Neymar, segundo os portais, confesso que eu não vi, apenas li dos portais divulgando, Eu achei maravilhoso. que o Neymar disse que... O Neymar disse quem era Miguel Borja, que nem no Palmeiras conseguiu jogar bem. O que vocês acham dessa declaração? meus Estranho, amigos? porque o Neymar torce pro Palmeiras. E ele, nem no Palmeiras, tu tá diminuindo teu time, cara. Mas ele não mentiu, ele falou puras verdades, porque o Barra... O Borja que é muito melhor que o Daverson, por Mas foi exemplo. uma decepção pela grana que veio pro Palmeiras. Nossa, eu lembro do cara lá da Globo falando, acabou a brincadeira agora, o Borja chegou, Palmeiras vai ganhar tudo. Eu Foi falei, muito nossa, legal. lascou, velho. Toda vez que o Borja decepcionava, vinha o lance do Cereto, né? Mas eu acho que o Borja, ele ficou muito refém de um elenco que também não agradou todo mundo. Não foi só o Borja o problema. Eu lembro que, inclusive, o São Paulo havia acabado de anunciar o Lucas Prato, e aí todo mundo falou, melhor contratação, melhor centroavante. O Palmeiras revidou já trazendo o Borja. E aí todo mundo especulava, o Borja é melhor que o Prato. Acabou que o Prato não brilhou no São Paulo, mas o Borja, que não brilhou no Palmeiras, ainda é o artilheiro de muitas das Libertadores, que disputou pelo Palmeiras. Se não me engano, em todas que ele jogou, ele foi o artilheiro. Mano, teve um gol que ele perdeu, não lembro que contra time que foi, que ele tá embaixo da linha, que a bola vai entrar e ele tira a bola que dá indo pro gol, mano. Esse lance é maravilhoso, velho. Mas agora, ainda falando de competições continentais, indo pra Europa, o melhor jogo da rodada foi França e Portugal, o que paralelamente quase ocasionou na eliminação da Alemanha, que conseguiu buscar o resultado no fim contra a Hungria que acabou eliminada. E teremos grandíssimos jogos. Se eu não me engano, é Portugal e Bélgica, e a Inglaterra pega Alemanha. a Alemanha. Os outros jogos também são equilibrados, mas inclusive
a Rede Globo tá buscando conseguir transmitir na TV aberta o jogo da Inglaterra e Alemanha. Eu acho que já conseguiu. Vai ser, acho que vai ser 1h, segunda-feira. Eu particularmente preferia ver Portugal e Bélgica. É porque eu acho que assim, não vai ser trabalho nenhum pra Alemanha passar dessa Inglaterra, velho. Porque o futebol ridículo. Vai ser trabalho. Ridículo. Porque a Alemanha também não apresentou futebol perfeito, não. Mas pelo Exato. amor de Eu Deus. acho que é uma seleção Melhor. boa que vem jogando mal, que é a Inglaterra, e uma seleção em reconstrução que tem força, Perfeito. mas não tem nome, Perfeito. que não tem aquela casca porque está se reformulando, que é a Alemanha. Eu acho que o que mata a Inglaterra é mais o técnico do que o próprio elenco tem. Tem muito jogador de nome, tem o Sancho que tá no banco até. Eu não entendo isso, velho. Como ele consegue deixar o Sancho no banco, mas. É isso, jogo velho. pra ser decidido nos pênaltis, certeza. Mas o Neuer é monstro, mano. Pra Cabuloso. você, a Inglaterra e a Alemanha também passa fácil? Não, é o jogo mais equilibrado, eu acho. Eu acho Bélgica e Portugal bem mais equilibrado. Eu acho que Bélgica tá bem à frente de Portugal. É o negócio da casca também. O Portugal tem a casca porque ganhou a Liga das Nações e ganhou a Euro. A Bélgica, embora eu ache a melhor seleção do mundo em questão dos 11 De iniciais, plantel, né? mas não sei o que acontece com a Bélgica, porque o técnico é bom, o elenco é entrosado, mas é azar. Eu acho que a Bélgica dá azar. Tem um monstro ali auxiliando que é o Henry. Ídolo. Que Deus, saúde. Pra mim, o melhor jogador do mundo atualmente é o De Bruyne. Eu achei que ele ia falar o Henry. Henrique, Henrique merecia ter ganho a bola de ouro no ano que Ronaldinho venceu. Polêmicas vazias, créditos a Bruno Formiga, ele comprova isso com números. Eu falo do Henry, eu não falo do Henry porque eu tenho trauma dele. 2006 ali, deixou vários. E o gol de mão que ele fez pra classificar a França pra Copa de 2010, se eu não Mó me engano. descarado. É, Ele devia ter assumido, pô. É pior que o João em 2017. Não, o Jô Mas ainda falando de foi Bélgica, cabuloso. eu acho que ela tá bem à frente de Portugal, sim. O Portugal pegou a Hungria, foi 3-0, mas foi um jogo horrível de Portugal. A Hungria... Você acha que o Brasil tomava gol da Hungria? Nunca. A Hungria deu Nunca. trabalho pra Alemanha e deu trabalho pra França, que todo mundo fala que é... Eu achava são que a os- Hungria ia passar. Ia ser o com saco mais de- alguém. Cara, antes da Eurocopa começar, todo mundo falava que a Hungria ia ser saco de pancadas. Até os 80 de jogo contra a Alemanha, quem tava classificando era a Hungria. Então é pra gente ter parâmetro que nem todo mundo na Europa vai ganhar todos os jogos também, assim como a gente não vai ganhar todos aqui. Nem toda a seleção é imbatível. Vou repetir isso até o fim. Então eu acho que... por exemplo, quase que a Espanha ficou fora. Meteu 5-0 na Eslováquia no final. Quase. A Polônia ficou fora de Lewandowski. Entendeu? E a Então, Espanha que meteu 5-0 também não fez um jogo brilhante. Exato. Foi depois que fez o segundo, abriu a porteira, fez o terceiro, o quarto e o quinto. Outra Copa do Mundo é jogo único. Não são 2 jogos. Às vezes pode ser que nem São Paulo, se fosse jogo único contra o 4 de julho, estaria fora da Copa do Brasil. E também tem o Gulasic, que é o goleiro da Hungria, que é o grande Monstro. nome. Que vocês acham que ele falhou no primeiro gol? Ele foi socar a bola, acabou não achando nada, o Havertz botou pra dentro. Ele achou que tava jogando vôlei, né? Porque não é possível. Não que foi o cara uma vem- falha pior o do que cara a do me- Dubravka. A do Dubravka, porque o Dubravka, ele Aquela foi. tinha acabado de cabuloso. pegar um pênalti, ele errou o soco e... Lembrando o Diogo Silva contra o São Paulo, o Diogo Silva na época que era do Vasco, 2017. Pesquisa aí no YouTube que você vai achar, ele foi socou a bola pra trás. Não é uma falha, mas vocês viram o lance do Ramiro? Que ele tenta fazer o gol no meio campo, velho. Ele joga a bola na bandeirinha de escanteio, mano. Eu achei mano. Algumas pessoas dizem que Ramiro inventou um novo tipo de 3 dedos. É o 3 dedos de tornozelo. Pra mim, ele foi devolver a bola. Tipo, o jogo já tinha acabado. Ele, não, vou devolver pros Gandula e vambora. É a única Ele só queria explicação, afastar. velho. Não, vai com isso, toma o gol no último lance aqui, vou dar um bicão, a bola saiu, acabou. Ele se entrar é lucro. Jogou. Bate e pronto, João. Agora é a hora do bate, pronto. Quem passa? Só manda. Bélgica ou Portugal? Bélgica. Inglaterra ou Alemanha? Alemanha. Quem passa? Inglaterra ou Alemanha? Alemanha, Bélgica ou Portugal? Bélgica. Você, Bruno, Bélgica ou Portugal? Portugal e Alemanha. Eu acho que... Eu acho que ainda vai, mesmo eu torcendo pra Bélgica ganhar essa Eurocopa, eu ainda acho que passa Portugal e passa a Alemanha. E eu acho que quem vai acabar levando, eu acho que pela eliminação precoce da Bélgica, as 3 seleções mais fortes pra ganhar são Holanda, Itália e França. Vou cravar Itália. Itália vem me surpreendendo muito, vem muito bem. Passou na... sem dificuldades. Desde antes da Eurocopa, a Itália vem bem.
faz muito tempo que não perde. Acho que São 2 anos, se eu não me 2 engano. anos sem perder, 2 né? anos. Infelizmente não foi pra Copa em 2018, mas vem apresentando um ótimo futebol. Itália que não conseguiu ser protagonista em 2010, que é na fase de grupos. Em 2010 na fase de grupos, 2014 foi na fase de grupos também. Acho que foi nas oitavas, não? Foi o grupo com Costa Rica, Inglaterra e Uruguai. Fase de grupos, passou Costa Rica e Uruguai. Passou Costa Rica e Uruguai, ou seja, 2 eliminações seguidas, e na terceira nem foi pra Copa. Porém, vendo uma reconstrução, o técnico aí com seus méritos, um plantel muito bom, e parabéns à Itália que chega forte. A gente também teve uma polêmica nessa semana de Euro, que foi sobre estamos no mês do orgulho LGBT, e algumas das seleções, não só as seleções como times, vem fazendo suas braçadeiras, seus mosaicos, com a bandeira arco-íris, com a bandeira que representa essa causa que merece muita atenção no mundo, que infelizmente pessoas morrem simplesmente por ser o que são, que é totalmente, assim como o racismo é totalmente inaceitável. E ainda tem gente grande no futebol que quer impedir, quer multar, falando que não faz parte, que tem que usar da cor do uniforme, que não pode, que isso não cabe pro futebol, que o jogador não tem que se meter. Mas aí eu pergunto pra vocês, meus amigos, futebol passa ou não passa no mundo inteiro? Passa. Então não é muito importante que um jogador consiga transmitir pro mundo inteiro numa televisão que a causa importa? O que vocês acham que passa na cabeça de alguém que quer proibir essa manifestação? Você tem a oportunidade de transmitir essa resposta. Você não o faz, isso diz muita coisa, que é o que a gente falou da Hungria, por exemplo, que não ia se ajoelhar. E eu acho que a UEFA permitir que o pedido da Hungria a inibir que a Alemanha no Allianz faça o arco-íris, né, que sempre faz, colore o estádio, eu acho que não é legal. A UEFA ela sempre pontuou contra o racismo. Por que vai deixar de pontuar contra a homofobia também? Homofobia aqui no Brasil, vale lembrar, está enquadrado dentro do crime de racismo. Porque eles consideraram um crime tão urgente para punição que se fosse começar uma votação do zero, ia demorar muito. Então eles simplesmente incluíram a homofobia dentro do racismo, e se você comete a homofobia, você é preso. A homofobia é crime. E mesmo assim ainda tem gente que impede você de lutar contra. Hoje eu e o João tava debatendo vários pontos disso aí. A gente conversou no chat do Instagram de várias questões. E eu acho que é o que você falou, é o maior esporte do mundo. Tem muita visão para passar muito conteúdo, muita consciência. A UEFA é uma instituição enorme, uma entidade enorme. Eu acho que ela não precisa proibir atos que você vai conscientizar a população. Entende? Por que proibir? Eu não achei legal a questão da UEFA proibir de colorir o Allianz. Multar. Eu venho dizer que seja, acho que da cultura da Europa, entendeu? País que a cultura, vamos dizer assim, ela é mais fechada. Oriente Médio, eles praticamente não aceitam, né? A torcida do Irã na Copa do Mundo era proibido que as mulheres frequentassem o estádio. Rússia, China, esse pessoal aí, ele é meio... Mas isso é legal? Exato. Você mas eu acho entendeu? assim, Léo, tipo, eu entendo, não tô querendo defender nenhum lado, de eles não deixarem pela cultura, por já estarem acostumados assim, só que o jogador mostrar que está sendo contra isso, aí é válido, entendeu? Porque o jogador, o que vai ser visado? O jogador. Aquilo que é a postura dele, dentro de campo, ele sendo contra, mas eu não posso dizer que a UEFA tá sendo errada, porque tem muita gente que não concorda. Eu acho o seguinte, respeito é acima de tudo. Tem muitas culturas que ainda não aceitam isso. Então a gente tem que entender também esse lado. Mas eu entendo também que se você protesta, tal, bonitinho, não tem nada a ver com futebol. Eu acho isso. E não cabe, entendeu? Não cabe. Mas caindo na parte de respeito que você falou, você não concorda que a UEFA, pelo menos o respeito de deixar os clubes expressar a opinião, se é lutar contra isso e tudo mais. Querendo ou não cabe a UEFA proibir isso. Tipo, não tem sentido uma proibição dessa, e ainda mais multar, que nem o Léo tava falando. Eu achei meio... Tem sentido essa parte de multar, que nem a multa pela chuteira. Cabe, né? Porque a UEFA, ela meio que organiza o evento inteiro, então ela meio que Não, vai... eu sei que é um estatuto, É mas cabível é algo a ela, mas necessário, não é legal, né? Não é ético, porque
eu acho que o futebol é uma ferramenta enorme. Dá pra utilizar pra muitas coisas isso. Não é legal inibir uma ação ante algum preconceito. Eu acho que, por qualquer exemplo, Não, seja. mas você não concorda que é algo necessário? Eu se concordo, envolver? Por eu exemplo, concordo. Então, a- tipo assim, é cabível a UEFA, ela pode fazer isso, infelizmente, porque eu acho que não deveria fazer. Exatamente, Deixa os caras se exatamente. expressar. Quando os jogadores se ajoelham antes do jogo, não é protocolo, eles não podem obrigar. Tanto que, por exemplo, o Hinaldo, que é um jogador que já fez manifestações antirracistas, ele falou Não que... entendi isso do Ele Ronaldo. falou que a Holanda já fez muito contra o racismo e que eles não iam se ajoelhar. O Hinaldo, que é negro, que deveria apoiar a causa, como já apoiou outras vezes, e nessa ele não comprou No Eu Não. acho que aí tá o ponto de não misturar as coisas. Eu acho isso, entendeu? Hinaldo não tá certo nem errado. Não quero fazer, não faço. É o futebol. direito de... É Mas isso, foi entendeu, Léo? incoerente. Mas eu entendo do O cara querer próprio também Hinaldo, defender. eu não sei contra qual seleção foi, mas no último jogo da fase de grupos, sofreu ofensas racistas da torcida. Teve suposto... Cara, todo jogo de Champions League, Eurocopa, você ouve torcida europeia fazendo som de macaco pros jogadores. Todos. Não, Tyson, cara, Malcolm. você vai na Rússia, Oxa, você vai na Ucrânia, quando jogaram todo jogo tem. Quando jogaram a banana pro Daniel Alves. Eu não lembro em que país foi, mas... Foi- cara, isso é foi comum. pelo Barcelona, Então, Pelo Barcelona, a UEFA, ela tem se mobilizado contra o racismo. Então, se mobiliza contra a homofobia, cara. Eu não achei legal a postura de inibir, de barrar o Allianz de ser colorido. Cabia uma placa, assim como não para o racismo, colocar Com certeza, uma não para a homofobia. com certeza. Ainda, pelo menos que colocasse nesse mês. No mínimo todo ano, no mês de junho, aparecer É essa... que como o Léo falou, tipo, se faz pra um, então faz pra todas as causas também. Agora, se não faz, não faz. E é isso sobre a causa. Esperamos que, ainda mais o futebol, que é um meio... Não só o futebol, a própria NBA tem um... Não vou me recordar exatamente qual o time, mas tem um time que utiliza um uniforme da cor arco-íris justamente pela representatividade. E foi uma ação muito bacana. Temos, por exemplo, um jogador que for homossexual, ele não tem a segurança para se assumir. Tem depoimentos de ex-jogadores que se aposentaram e acabaram só assumindo depois. Ou o Richarlison. Por que- exemplo, isso agora. o o Richarlison, Richarlison. que ele já bateu na tecla um monte de vezes falando que se ele fosse, não teria problema nenhum em dizer, mas ele é heterossexual, que ele já teve diversos relacionamentos. O irmão dele, pra quem não sabe, é o Alexandre, que também é jogador, confirma que o irmão dele já teve diversos relacionamentos hétero. E mesmo se ele fosse, ele falou que não teria problema nenhum, ele admitiria, e mesmo assim ficam zoando. Até por isso tem cai no São Paulo, porque o Richarlison jogou no São Paulo, fala que o São Paulo é o time de Bambi, ou o Richarlison que era homossexual, ou que fizeram montagens, como se tentando diminuir. O próprio Richarlison demorou pra entrar no Hall da Fama do São Paulo, justamente por... Quase não entrou, por causa disso. Só entrou por causa do se eu não me- Casares que fez essa tem- transição. Tem muita gente que fala que ele é menos. Considera ele menos ídolo do São Paulo por causa Ele apagam a história do Exatamente. Richarlison São Paulo, que ganhou vários. Ele ganhou acho que os três, né? Ganhou os três Brasileiros. brasileiros. O Tri, ele tava lá, então ele tem muita importância E- no São Paulo. e jogando Diminuíram muito, a jogando história do Richarlison no São Paulo por conta de uma suposição e se ele fosse. E daí, mano? Qual o problema? Richarlison que ganhou também Libertadores pelo Atlético Mineiro, jogando muita bola também, e que nunca foi pra seleção, talvez o tanto que merecia, assim. Richarlison que devia ter um reconhecimento muito maior. Bom, a gente falou de brasileiro, falou dos classificados da Euro, da Copa América, Avelar, Cuca, LGBT, e esperamos que essas causas se resolvam, seja o racismo que Danilo Avelar, caso finalmente seja um caso isolado, que não é. Vemos, por exemplo, a Karine Alves do Sport TV, que é uma excelente jornalista, ela se posicionando junto com o Grafite. 2 negros com autoridade para falar do assunto, que foi um depoimento ao vivo emocionante. Esperamos que também que nessa causa LGBT o futebol vire finalmente uma porta de escapatória para que todo mundo consiga assumir tranquilamente o que é, porque não tem problema nenhum. E agora é hora de falar de coisa boa, hora de descontrair, porque finalmente o host vai jogar e teremos um campeão inédito, porque o único cara que já ganhou os games, que é o Léo, vai ser o host desse game. O pai, será que o campeão hoje tá de vermelho de novo? Eu acho que isso aí já tá combinado.
Mano, eu acho que eles armou tudo no Insta. Você tá Ó, Abre ligado? o chat do Insta aí, ó. Mostra pra nós aqui. Beleza. Vai ter eu conversando com o João hoje só. CPI do Foot Losers. Tá. Hoje o joguinho tá muito Ah, você bom. viu que ele o top escondeu, 3 ó. é Ele não maravilhoso. mostrou, ele escondeu, ó. Pode ver aqui, eu não tenho medo não, amigão. Beleza, então. Quer explicar de novo como que é o jogo? Tá. Vou explicar. Eu vou dar uma pergunta pra esses 3 indivíduos aqui. E vai ter 3 respostas em ordem classificatória. Vamos supor outra pergunta de exemplo. Os 3 maiores campeões brasileiros. Temos o... Segundo a CBF. Primeiro é o Palmeiras, segundo é o Santos, terceiro é o Corinthians. Se eles acertarem as respostas na ordem correta, cada uma delas, eles ganham 20 pontos. É o máximo. É um bonusão. Se eles acertarem, por exemplo, só o Palmeiras e errarem as outras 2, eles acertaram o Palmeiras na primeira colocação. Então eles levam 5 pontos, porque eles acertaram uma resposta correta e na ordem correta. Se eles colocaram o Palmeiras, por exemplo, em terceiro, como o maior campeão brasileiro, eles só levam 3 pontos. Porque o Palmeiras é o maior em primeiro, mas ele tá em terceiro na lista deles. Então eles levam 3 pontos. E aí, se eles acertarem tudo, 5 mais 5 mais 5 é 15, só que aí leva um bônus e aí leva 20 pontos. A gente joga sempre entre nós, é um jogo muito legal, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Vocês podem ir jogando com a gente também aqui e ver se vocês conseguem melhor que esses patos aqui. Mas Quem aí, preparou o jogo hoje fui eu eu. te pergunto, como que nós vai fazer pra ninguém copiar falando do outro? Aí eu trouxe papeizinhos aqui e falam a resposta de vocês, por favor. Nossa, minha letra é horrível. Eu trouxe a... Não, mas aí vocês podem falar também em vez de só escrever. Vocês, pra não ter cópia, porque às vezes o Léo pode falar, o João se influenciar pela resposta dele, eu trouxe papeizinhos aqui, eles vão escrever as respostas, e quando eu falar pra eles mostrarem, eles mostram, e a gente vê no final quem tem mais pontos, eu vou contabilizando aqui. Vocês vão entender, e vai ser muito legal. falou Pode jogar com a quantas? gente também. 6 perguntas. Confia, torcida. Hoje o pai traz a taça. Eu aposto no Léo, vamos zicar aí, família. A zica vem em primeiro lugar. Cada um vai ter uma aposta. Bruno vai ser o campeão hoje. Então temos 3 títulos do Léo. Eu e o Bruno zerado. Mano, nós é tipo o PSG, né? Só faz uma graça e sai fora, mano. PSG e Manchester City. É, nós faz uma graça e sai fora. Eu sou o Arsenal então, porque nunca disputar nada. Ai, Eu triste, amo o triste. Arsenal, tá, gente? Foi uma brincadeira de um torcedor. Ah, eu também. Cara, a veio gente faz sério. faculdade junto, Cara, vocês veio não sério. sabem ainda, mas eu e o Léo, a gente começou a se falar na faculdade por conta da camisa do Arsenal dele. E o Que Villani, eu- e o Villani, e o e o Villani Villani. também. Eu comentei do Villani, e aí ele, o Villani, aí eu olhei pra ele tava com a camisa do Arsenal, eu falei, caraca, você torce pro Arsenal, você é idiota também? Gustavo Villani, se você estiver assistindo, nossas grandes considerações aqui, porque você nos uniu. Muito obrigado. Também gostaria de mandar um grande abraço ao nosso amigo Pedro Nascimento, que se estiver ouvindo esse podcast, recebe um abraço, jornalista da Gazeta. E o Eduardo Afonso, setorista São Paulo, que falou obrigado pra mim no Twitter, desde então sou muito grato a ele. E também ao Paulo Andrade, narrador, que falou obrigado e mandou um joia. Queremos Eduardo vocês Afonso, da aqui. próxima você pode mandar um joia também. Fiz até um sticker, depois eu mando pra vocês o sticker do Eduardo Afonso me dizendo obrigado. Fiquei emocionado. A gente imprime o tweet e coloca... Quem sabe um dia a gente não tem esses grandes nomes aqui. Você vê a qualidade do Já foi material. notado. A gente consegue chegar lá sim. Isso vai crescer, tá? A gente vai crescer, não fica zoando agora não. Tá? Beleza, então. Vocês entenderam o jogo, eu tenho as perguntas aqui. Eles vão ter que me dar 3 respostas e a gente vê a pontuação dos indivíduos conforme forem respondendo. Beleza, estão preparados para a primeira pergunta? Preparei 6, tá? Então vamos à primeira pergunta. As 3 equipes mais mal colocadas no ranking geral da Eurocopa 2020, na fase de grupos. Beleza, vou dar um tempo para vocês pensarem. Stop, família. Falta um só. O Vai pai logo, tá logo, on. vai. Vamos enrolar não. Fala um país da Europa aí. Holanda. Ó, Cara, dá tempo aí. É fácil. 5 segundinhos. Vai, vamos. 5 Sem segundinhos. enrolação. Se errar, errou. 4, Tem ainda 5 perguntas. 3, 2, 1. Já era. Mano, eu zerei nessa com vontade. Por favor, João, suas respostas, que você foi o mais responsável. Aí, família. Escócia, Estônia e Áustria. Isso em primeiro, segundo e terceiro, certo? Exatamente, nessa ordem. Escócia,
Estônia e Áustria. Tá? A Estônia não está na Eurocopa, beleza? Mas vamos continuando. Eu coloquei aqui 3, eu sei que uma delas não tá na Eurocopa, mas eu coloquei porque tinha que preencher. Coloquei Eslováquia, que eu acho que é a que eles confundiu. Geórgia, que aqui não tá. E Macedônia do Norte. Tá, Mano. por favor, Bruno. Eu chutei as duas primeiras. Só coloquei a Hungria em terceiro, como coisa. Em primeiro eu coloquei a Bélgica, em segundo a França. Foi o que veio na cabeça. E Bélgica, que é a líder do ranking da FIFA. Isso que é complicado. E o cara quer ser campeão. Assim, a gente promete nesse podcast, nosso lema é que você entra um loser e sai um winner. Como é que a gente vai prometer isso, sendo que vocês não são winners? Vocês são losers, cara. Vocês não sabem nada, pelo amor de Deus. Não é à toa que esse é o nome da página. Fala a resposta aí, Exatamente, então, você que me pegou pesquisou. agora. Bom, a pior equipe da Eurocopa na fase de grupos foi a Turquia. Não fez nenhum ponto e teve -7 de saldo. A segunda equipe pior foi Macedônia do Norte. Também fez 0 pontos, mas tem um gol a mais de saldo. E a Escócia, que fez 1 ponto só. Então, o João falou, acho que Macedônia, né? Eu falei Macedônia e Escócia. Não, eu falei Macedônia, eu falei Macedônia do Norte, eu falei. Mas a Macedônia do Norte. Exatamente. Eu falei Turquia em terceiro também. Isso aí tá Eu gravado, vou tá conferir. gravado. Tá Pra não gravado. ter erros. Escócia, Estônia e Áustria. Eu fiz só da Macedônia. Tá. Macedônia, eu quero conferir. Eslováquia, Geórgia. Tá. Então, o Léo, ele colocou Macedônia na terceira colocação, só que a Macedônia é a segunda pior. Então ele leva só 3 pontos, certo? E o João, ele colocou... Perdi o papelzinho do João. Cara, Ilhas Maldivas, ele riscou aqui. Ilhas Maldivas, tem certeza? Tá, Se Escócia... você é a vencedora de um Love para o João e quer levar ele pra uma viagem, já sabe, Ilhas Maldivas. Então, vamos lá, vamos contabilizando os pontos aqui. 3 pontos para João já. 3 pontos para Léo. 0 para Bruno, até porque França e Bélgica se classificaram. E a Hungria quase se classificou, então ela não ia ser a pior. 0 pontos para Brunão. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Bala neles. Prontos? Essa é fácil. É pra vocês fazerem 20 pontos. Melhores ataques do Brasileirão 2020. Rápido, hein? 30 segundos. 20. 2020. Stop? Não sei se eu peço stop. Ele pediu. Não é necessário falar stop, mas é muito mais legal. Ele pediu da outra vez. Beleza, todos com as suas respostas. Só bora. Por favor, Léo, comece agora. Flamengo, Inter e São Paulo. Flamengo, São Paulo e Internacional. Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Esqueceram do Galo. A ordem é Flamengo com 68 gols, Atlético Mineiro com 64 e Internacional com 61 gols. Então vou contabilizar os pontos dos meus queridos aqui. Mano, por que você não fez engenharia? Eu perguntei se é a segunda O João, vez na noite. ele acertou o Flamengo na primeira posição. Pensei. E Será só. que a Unip teria Então ele fechado tem minha 5 sala? pontos, até porque São Paulo e Palmeiras não estão nos 3 primeiros. O Léo colocou Flamengo, Internacional e São Paulo, só temos Flamengo e Inter na lista, e ele colocou o Inter na colocação errada. 8 pontos para Léo. E o Bruno leva 10 pontos, porque acertou Flamengo e Inter na colocação exata. Beleza? A gente fala o ranking no final. Próxima pergunta. É esse o ritmo que eu quero, camaradas. Beleza? Fácil também. Segundo a CBF, quais são os times com mais vices na história do Brasileirão? Seja pontos corridos, seja eliminatórias. Stop. Vamos lá, 10 segundos. O pai é preparado, ó. Aqui não tem erro, não. Aqui tem. Prontinho, Eu vou prontinho. falar as respostas primeiro e aí depois eu computo já falando Ele quais não quer as... começar com o Bruno. Não quer falar. Mas vamos conversar depois com o Bruno na avaliação. O primeiro mais vice de todos é o Santos. Santos foi vice 8 vezes. O Internacional é o segundo com 7. Na contagem histórica tem 8.
porque teve o Brasileirão de 1987, mas pela CBF o campeão é o... Parabéns. Ganhou ponto? E em terceiro temos o São Paulo com 6 vice-campeonatos. Por favor, vamos à contagem. Ele falou que ia começar com o Bruno. Eu vou começar com o Bruno. Tá. Bruno fez 5 pontos, acredito na palavra do meu amigo. Não, pode conferir. Bruno fez 3 pontos, porque o Santos é o primeiro, ele colocou em segundo. E nosso amigo Léo fez 3 pontos também, porque, Não, perdão, coloquei 2. 8 pontos. São Paulo está na posição correta. Ele falou São Vasco, Paulo sabia. Santos e São Paulo. São Paulo sabia. Ele colocou o Santos na colocação errada. E nosso amigo João, ele fez Eu só 3 coloquei pontos. os vices. Atlético Mineiro em primeiro, Vasco e Santos. Tem mais vice que Atlético? Tem mais vice que Atlético? Não tem. Tem o Santos. Por isso que ele tá em primeiro, meus amigos. Olha que surpresa. Calma, mas quem é o vice em ser vice? O Internacional. Atlético. Então o Inter não empata com o Santos? Ele tem um ponto, Não tem, não. Ele tem Não um vou dar ótimo um ponto ponto. pra ele, não. Só Tem porque ele é meu o- xará e ele torce pro 8 Arsenal. pontos. Responde Vamos lá, responde novamente. essa daí, CBF. Então, o João tem 3 pontos nessa rodada, Léo tem 8 e o Bruno também tem 3. Vamos à quarta pergunta, estamos chegando no final do nosso game. Essa pergunta vocês vão ter que refrescar a memória também, não é tão recente. Tirando os times que foram às semifinais, então vocês já eliminam 4. Quais foram as seleções mais bem colocadas na classificação geral da Copa 2018? Refresquem a memória aí. Essa é easy, hein? Isso. Quando acaba a Copa, você coloca em primeiro o campeão, segundo o vice, como sempre acontece. E aí depois os eliminados com os critérios de desempate. Tirando as equipes que foram às semifinais, quais são os mais bem colocados no ranking geral? Stop. Aqui não tá pra brincadeira, entendeu? Chega com tudo. Já errou? Stop também. Pediu pra parar, parou. Exatamente. Vamos às respostas. Primeiro é o Uruguai, que na verdade é quinto, foi eliminado para a própria França, que foi a campeã. O segundo é o Brasil, que foi eliminado para a Bélgica, que parou nas semis, inclusive choramos até hoje. E a terceira, acho que ninguém colocou, a Suécia, que foi eliminada para a própria Inglaterra, que fez uma campanha surpreendente na Copa do Mundo. Vamos às respostas, já estou vendo que vocês estão incrédulos, porque acho que vocês foram ridículos. Vamos lá. Nosso querido João colocou Espanha, que foi eliminada nas oitavas, Dinamarca, que foi eliminada nas oitavas, e só acertou o Brasil, mas na posição errada, leva 3 pontos. Nosso querido amigo, confundindo as letras, Léo, disse Brasil, Alemanha, que foi eliminado na fase de grupos, e Portugal, que foi eliminado nas oitavas para o Uruguai. Então, nosso querido amigo Léo também leva só 3 pontos. O desempenho dos nossos queridos está pífio. O nosso querido amigo Bruno disse Brasil, Portugal e Argentina. A Argentina foi eliminada nas oitavas de final para a campeã França. O melhor jogo da Copa, inclusive, 4-3. Você vê que a gente Que rendeu um processo, eu juro com o seu. Como assim? Justo, verdade. Então, 3 pontos para cada um, que acertaram apenas uma e na posição errada. Penúltima pergunta do nosso top 3. Diz aí pra gente, comenta quantos que você fez nesse final aí, porque eu tenho certeza que vocês foram melhores que eles 3 aqui. Talvez até somando a pontuação final. Estão prontos? Os 3 maiores campeões, prestem atenção na pergunta. Os 3 maiores campeões de ligas nacionais na América do Sul. Entenderam? Vou dar um exemplo. Os 3 maiores campeões da Europa é o Rangers, da Escócia, um time da Irlanda do Norte e um time do Liechtenstein. Esse é o top 3 de lá. Qual é o top 3 da América do Sul? Por país. Times. Por país. Já deu exemplo. Na Europa é um time da Escócia, um time da Irlanda do Norte e um time de Liechtenstein. Por país na América do Sul, entendeu? Os 3 maiores campeões de ligas nacionais no nosso país. Entendeu? Tipo, achar que era um time da Hungria, em vez de eu colocar o nome do time, eu coloco... Não, você não coloca o país, você coloca o time, entendeu? Eu só tô dando um exemplo porque eu não lembro o nome dos times. Então vou botar o país. Não, bichão. É pra você colocar o nome do time. Vamos supor que os 3 maiores campeões de ligas da Europa sejam o Bayern, o Manchester United e o Real Madrid. Nessa ordem, entendeu? São os maiores campeões de suas ligas na Europa. É isso. Pra vocês entenderem, é um time por país, certo? Então, beleza.
Vamos lá, as respostas. O maior campeão de ligas nacionais na América do Sul por país é o Peñarol, com 50 títulos uruguaios. O segundo é o Olímpia, se eu não me engano, eu não consegui achar os dados certos. É o Olímpia com 45 e o terceiro é o River Plate com 36. Boca Juniors está perto, tem 34. Então vamos às respostas. Nosso querido amigo João colocou Boca Juniors em primeiro, The Strongest em segundo e em terceiro São Paulo, que não é o maior campeão do Brasil. O Bruno deu a letra aqui e ele colocou o São Paulo. Então, Enfim, Quem que ele riscou, por Enfim, gentileza? o clubismo. ele riscou o América do México. Eu vou falar pra você que eu também pensei na América do México. Mas eu falei, se pá, não é América do Sul, então eu nem vou colocar. Geografia a gente não se vê por aqui. O Bruno também não entendeu a pergunta, porque eu falei por país, então era só um por país. Ele colocou em primeiro Nacional. Ah, isso aqui foi o Léo, perdão. Mas eu também não entendi não, eu coloquei 2 argentinos. Não, pode eu olhar lá. coloquei 2 porque eu sabia que um dos 2 do Uruguai tava, então eu botei os ótima 2. estratégia, coisa. mas você colocou na posição errada. O Peñarol é o primeiro e você colocou em segundo. E ele colocou em terceiro o Millonarios da Colômbia, que não é o maior da Colômbia, o maior campeão. É o Atlético Nacional. Tem 16 e o Millonarios 15. Tá bom. Então tá bom. Tá bom, só 3 pontos para Leozinho. E o João colocou o Boca Juniors, também os... Pelo amor de Deus, tô confundindo tudo aqui. O Bruno também usou a mesma estratégia, colocou o Boca Juniors e River Plate. E o Palmeiras. E o Palmeiras, que tem 10 só, é o menor campeão das ligas nacionais, porque O Brasil é mais a disputado. gente tem muito equilíbrio aqui no Brasil e lá, só, por exemplo, no Uruguai, só Nacional e Peñarol ganham. Peñarol que nessa Libertadores não conseguiu nem se classificar. Exatamente. O Boca Juniors não é o maior campeão da Argentina porque é o River. E o Bruno colocou em segundo. 3 pontos para Bruno, 3 pontos para Léo, 0 para nosso amigo João, fã do América do México. Última pergunta que pode decidir o campeonato. Lojinhas, mandem camisa pra gente sortear do América do México. O João usa no próximo vídeo se esse patrocinar. Inclusive faz camisas muito lindas o América do México. Última pergunta, essa aqui também exige geografia. Maiores campeões da Copa das Nações Africana. Vamos lá. Caramba, tem muitos países gigantes na... Stop. O pai é rápido, não tem essa. Aqui comigo é... Vapt-vupt. Brunão também já respondeu. Não vou confundir nossos amigos. E Léo também já respondeu. Vamos às respostas. Egito é o maior campeão da Copa das Nações Africana. Tem 7 títulos. Camarões é o segundo com 5 títulos. E a Gana é o terceiro maior campeão com 4 títulos. João foi bem. Ele errou só a Etiópia, colocou a Etiópia em terceiro. A Gana em segundo. Tá bom, eu acho que nunca ganhou, mas foi um bom palpite. E o Egito, ele acertou na primeira colocação e a Gana na colocação errada. Então, 8 pontos para João. Nosso querido amigo Léo disse Nigéria, Camarões e Argélia. Só acertou Camarões na posição correta, leva 5 pontos. A Argélia é a quarta maior campeã, se eu não me engano. Então, quase lá, Léo. Nigéria nem na lista? Não que eu lembre. E nosso querido amigo Bruno também foi bem. Só que inverteu as posições, colocou Gana em primeiro e é a terceira, e Egito em segundo, que é a primeira. Nigéria não está na lista. Então temos 6 pontos para o Bruno. Quem vocês acham que ganhou? Vamos computar isso aí. Mano, se eu não ganhei, foi roubado. Deem os seus palpites. Eu vou querer análise do VAR, por favor. Mano, se eu não ganhei, foi roubado. O Léo que tá bonitaço Aí, deixa ele agora. contar não, mano. Ele é delicioso, mano. O Léo tava tomando Roacutan. Conta você Olha não, que tá? cara. Olha que cara de Não bebê. conta seus pontos aí. Esse faz Você voz que tem alta. problemas com acne, com espinha, cara, procure o Rakutan. Eu estava estragado, parecia uma cratera. Oxi, mais do que você tá hoje? Beleza. Brunão não vai ser o vencedor hoje. O Léo parecia uma couve-flor. Eu tô com os nomes do Bruno aqui na mão. Menos 6. Menos 3. Tá, vamos lá, contar, senão eu me perco aqui. Parabéns, você não ganhou. O Bruno já está na sua frente. João está com 22 pontos e Bruno com 25. Bruno, você tem fé que você pode ser o campeão? Não. Você ganhou, mano. Eu acho que vou ficar em último. Acho que vou ficar em último.
5 pontos para Leonardo. 3 pontos para Leonardo, que totaliza 8 pontos. Mais 3, 11 pontos. Mais 8, 19 pontos. Mais 8. Parabéns, Léo, você é o campeão. Eu não quero mais ganhar. Exatamente. Que todo- Ganhei com uma rodada de Eu não quero antecedência. mais Todo contar. drama. Parabéns, Leonardo, você fez mais que 25. É o vermelho é a cor da sorte. O Arsenal ganhou alguma coisa na vida, pelo menos. Pra Eu vocês, tô meus dizendo. amigos, que falam que o único troféu internacional do Arsenal é a Copa de Feiras, e zoam porque parece que eu fui na feira comprar uma camisa pirata e o Arsenal levantou um troféu, esse título é pra você, Arsenal. Aqui do Brasil é internacional, não de Porto Alegre. É a gente. Eu achei que ele ia estar O Léo. feliz que ele ganhou, ele ficou bravo. O Léo é a maior felicidade dos Gunners aqui no Brasil. O maior título depois da contratação do Martinelli recentemente é esse título de hoje. Comunidade do Arsenal brasileira, por favor, vanglorizem esse homem que manteve a tradição dos Léos aqui no Sou futebol. zoado sempre por ser 4 torcedor títulos do para Arsenal. Léo. Não importa se seja o Sandri ou se seja o Rocha, soberanos. Queria CPI, dizer que eu tô 100%, eu disputei um, ganhei um, e o João e o Bruno disputaram 4 e não ganharam nada. CPI da Losers, porque. Mano, eu e o João não é aqui, a gente possível. só tá fazendo Mas figuração. você foi bem, cara. Você foi o único que conseguiu 10 pontos aqui. Cara, comenta pra gente aí quantos pontos vocês fizeram. Tenho certeza que vocês foram melhor que eles aí. 25. Mais que 25 Vou vocês comentar. fizeram. também. Eu não sei quanto eu fiz, eu sei que eu fiz mais de 25. Tá, eu vou totalizar aqui pra vocês. Manda aí. O cara é terrível. Bom, Isso aí tá. A gente combinado. vai chegando ao fim. Pra você que acha que foi roubado, estamos aqui num estúdio, um estúdio renomado que não possibilitaria roubos. Não paguei ninguém ainda até o momento que estamos encerrando a gravação. E aí nós poderemos... nós não roubamos, nós somos foot-losers honestos. E eu, muito obrigado pela minha vitória. O choro é livre. Já diria, não lembro quem que soltou essa. Foi algum jogador, enfim. Muito obrigado se você ouviu, se você viu, se você está aqui até esse momento. Esse foi mais um podcast do Foot Losers. Aqui na descrição tá o @ do Foot Losers. Se for, a gente não sei se vai estar também o nosso pessoal, o meu, do Bruno, do Léo e do João. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho também lá no Instagram, tem game, tem postagem direto. É isso, se você gostou, deixa o seu joinha. E Léo, como que é aquela frase lá? Por gentileza, meu garoto. Por Encerra pra gentileza. nós, encerra. Quer que fala no Ô, sotaque eu português tô de Portugal? feliz que eu vou ver isso ao vivo. Sabes que no fute a gente é loser, mas aqui no estúdio de RVG nós somos winners, Meu meu Deus. parceiro. Eu desenrolo no português de Portugal, tá ligado? Com camisa do Benfica, que é as maiores de Portugal, está ligado, meu parceiro. Então, no estúdio da RVG, por favor, dê esta moral pra gente, curte aí, compartilha com os amigos, segue a RVG no Instagram, em todas as redes sociais. E é isso, Foot Losers.